Versículo 18. Segunda Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor nosso Deus que fale conosco, pedindo ao Espírito Santo de Deus que acalme o nosso coração, que treine adequadamente os nossos ouvidos, para que não recebamos apenas informações, mas para que recebamos a viva palavra de Deus, que fortalece, que alimenta e que transforma as nossas vidas. Vamos orar, portanto, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos por tudo aquilo que já pudemos oferecer ao Senhor neste culto de exaltação ao Teu nome. Deus, pudemos entregar nossas contribuições com alegria na Tua presença. Pudemos, Senhor, ver crianças já tendo um compromisso contigo, amando o Senhor, sendo ensinadas no Teu caminho. Cantamos louvores a Ti, nos quais nós cremos que são muito mais do que meras canções, mas que são verdadeiras expressões de adoração do nosso coração ao Senhor. Temos orado, Deus, em todo instante, pedindo Tua bênção, Tua orientação, Tua direção para as nossas vidas. E neste momento, Senhor, nós temos também algo tão especial da Tua parte para as nossas vidas. Momento no qual nós ouviremos a palavra de Deus. Não a palavra de um homem pecador, tão falho, tão limitado, mas a bendita, sempre viva, poderosa palavra de Deus. E por isso nós te pedimos, Senhor, prepara o nosso coração como um terreno fértil, regado pelas águas do Teu Santo Espírito, para que a semente da Tua palavra possa ser lançada e frutifique, gerando frutos dignos do Senhor, frutos que permanecem, frutos para a glória do Teu nome. Deus, glorifica o Teu nome, Pai, através da Tua palavra. E particularmente, Senhor, minha oração ao Senhor é o mesmo pedido, Deus, feito pelo Teu servo Paulo, no final do capítulo 6 de Efésios, Senhor. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo Jesus eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Oramos, Deus, no nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, assim nos ensina a palavra do Senhor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a partir do momento que nós estamos em Cristo, a partir do momento que Jesus Cristo se torna não apenas mais um mestre religioso, apenas mais um grande líder político, não apenas mais um grande mestre diante dos homens, não apenas mais um Deus, mas a partir do momento que estamos em Cristo, a partir do momento que Ele é
no qual Ele se torna o nosso Senhor e Salvador, o dono de nossas vidas e o único capaz de promover salvação à nossa alma. A partir do momento que nós estamos em Cristo, muitas transformações profundamente significativas ocorrem em nossas vidas. E uma dessas transformações são novos papéis, novas funções, novas situações às quais nós passamos a enfrentar e a vivenciar. Por exemplo, a Bíblia nos diz que antes de estarmos em Cristo, éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado. Mas a partir do momento que estamos em Cristo, que estamos nele, nos tornamos amigos de Deus. A Bíblia nos diz, palavra dura, mas verdadeira, e posteriormente você pode conferir no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44, que antes de estarmos em Cristo, éramos filhos do diabo. Isso mesmo, filhos do diabo. É o que a palavra do Senhor nos ensina no Evangelho de João. Mas, a partir do momento que estamos em Cristo, somos recebidos pela graça de Deus, por adoção, como filhos do Deus Altíssimo. Antes, éramos seguidores das trevas, escravos do pecado. Hoje, somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, escravos do Senhor Jesus Cristo, servos do Deus Altíssimo. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, percebemos que a partir do momento que estamos em Cristo, ocupamos novas posições em nossas vidas, com uma dimensão espiritual e com uma dimensão natural extraordinárias e incomparáveis. E uma dessas transformações que Deus traz à minha vida, que Deus trouxe à sua vida, a partir do momento que você está em Cristo, é o fato de nos tornarmos embaixadores de Cristo. Acabamos de ler no texto. O texto nos diz, somos embaixadores em nome de Cristo. E nessa noite, minha esperança é a de que o Espírito Santo de Deus nos fale, nos ensine, relembre aos nossos corações esta posição de gloriosa dignidade que nós temos de sermos embaixadores de Cristo. Mas para entendermos essa posição, precisamos saber o que é um embaixador. Um embaixador não exerce uma função qualquer. Um embaixador, ele é um representante. Ele representa um governante. Ele representa uma nação. Ele representa um povo. Ele representa os valores, a legislação de sua nação numa nação estrangeira. Ele é um representante em terra estrangeira. Esse é o representante. E o que faz esse representante? O que faz esse embaixador? De maneira tão básica, mas profundamente significativa, o embaixador ele é o responsável pela promoção, pela defesa da paz numa terra estrangeira. Ele é quem fala em nome do seu país, em nome do seu governante, em nome do seu povo, para que exista promoção da paz entre o seu povo e o povo do país no qual ele se encontra. E não apenas isso, além de ser um grande promotor da paz, o embaixador também defende os interesses do seu governante, do seu reino, da bandeira do seu país, do seu povo em terra estrangeira. Esse é o papel do embaixador, essa é a sua função, essa é a sua responsabilidade. E normalmente os embaixadores são pessoas, em razão da função tão grande, tão séria a qual eles representam, eles não podem ser pessoas sem treino. A carreira diplomática, a carreira de um embaixador ou de uma embaixadora, até porque eu aprendi esses dias que a embaixatriz é a esposa do embaixador. Então, a carreira do embaixador e da embaixadora, ela representa na nação estrangeira um valor profundamente significativo, profundamente importante para o seu país, e por isso precisa ter um treino adequado. Muita leitura, muito conhecimento, muito preparo, uma estrutura emocional adequada, uma estrutura psicológica adequada. Normalmente, há grande exigência sobre aqueles que querem exercer essa função. Só que o embaixador, normalmente, também sempre está disposto a correr risco de vida em razão do exercício da sua profissão. O embaixador sabe que é inerente ao exercício do seu trabalho estar constantemente correndo risco de vida em defesa do seu governante, em defesa do seu reino, em defesa do seu país.
Esse é o embaixador. Só que esse é o embaixador da perspectiva humana, a representação política, geográfica diante dos homens. E se estes homens já possuem uma grande dignidade por falarem em nome do governante de seu país, numa terra estrangeira, quando o texto nos chama de embaixadores de Cristo, o texto está mostrando a gloriosa dignidade a qual Deus concede à minha vida e à sua vida, e que com certeza, mais do que absoluta, nós não merecemos. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, se estamos em Cristo, precisamos entender a dignidade da posição a qual o Senhor nos coloca. E ao observarmos o texto, nós vamos perceber que no versículo 17 do capítulo 5, o texto nos mostra o que é necessário para que alguém se torne um embaixador de Cristo. O texto nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, se alguém pertence ao Senhor, se alguém de fato é dele. Porque se nós somos apenas religiosos, se somos apenas frequentadores de igreja, se somos apenas convencidos intelectualmente, mas se nossa vida ainda não foi entregue definitiva e verdadeiramente ao Senhor Jesus, essa palavra não é para nós, não é para você, perdão, não é para mim, se essa não é a minha condição. Mas, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, a acusação do pecado, a escravidão do pecado, o engano das trevas, a culpa promovida por Satanás, isso passou. Eis que tudo se fez novo. Todas as coisas se fizeram novas. E é isso que Cristo promove em nossas vidas, a partir do momento que o conhecemos como nosso glorioso, único e suficiente Senhor e Salvador. Ao observarmos o texto, nós vamos perceber pelo menos, queridos irmãos, queridas irmãs, 3 situações importantíssimas que os embaixadores de Cristo precisam reconhecer para que possam exercer o seu ministério com fidelidade, para a glória de Deus, para o bem das nossas vidas na presença do Senhor. E a primeira verdade é de que nós somos embaixadores de Cristo pela ação soberana de Deus. Nós não somos embaixadores de Cristo pela nossa própria força, pelos nossos supostos méritos, pela nossa suposta capacidade, porque o texto nos diz, no início do versículo 18, ora, tudo provém de Deus. Se nós observássemos no versículo 18 e no versículo 19, a maneira como Paulo apresenta a atuação de Deus, vamos ver sempre uma atuação que é ativa de Deus, porque Ele toma iniciativa, porque Ele executa, e uma atuação passiva do homem, porque recebe pela graça, porque não tem capacidade de por si próprio realizar essas coisas. O texto nos diz, ora, tudo provém de Deus, e o texto continua dizendo, Deus nos reconciliou, Deus nos deu o ministério, Deus estava em Cristo reconciliando, Deus não imputou, Deus confiou a palavra de reconciliação. Ou seja, é sempre a ação soberana de Deus. E nós precisamos observar claramente a ideia da soberania, do controle de Deus como Senhor sobre nossas vidas, para que sejamos os verdadeiros embaixadores de Cristo nesse mundo. Quando nós pensamos nesse texto, quando nós observamos essa verdade, nós vamos ver que o texto diz que Deus nos deu e que Deus nos confiou. Há uma grande responsabilidade, irmão, sobre nossas vidas. Nós recebemos pela graça de Deus essa posição gloriosa. Deus confiou à minha vida e à sua vida o papel de sermos os seus representantes nesse mundo. Olha que gloriosa dignidade. Ao mesmo tempo, olha que tremenda responsabilidade que nós temos. Deus confiou a mim, Deus confiou a você esse papel. E quando nós observamos isso, nós vamos pensar que Deus nos confiou essas verdades para que possamos exercer um ministério de reconciliação. Apenas nesses 2 versículos, versículo 18 e versículo 19, a palavra ou a ideia de reconciliação aparecem 4 vezes. É uma pista, é como se fosse uma luzinha piscando no texto, dando ênfase, nos mostrando que tipo de papel nós exercemos como embaixadores. Promovemos a reconciliação a partir do momento que fomos reconciliados com Deus. Se eu não fui ainda reconciliado com Cristo, com Deus por meio de Cristo,
eu não tenho como exercer esse papel. Mas a partir do momento que fui reconciliado com Deus, por meio de Cristo, aí sim, eu tenho condições de exercer esse papel pela graça de Deus. Mas o que é a reconciliação? A reconciliação, irmãos, não é um mero pedido de desculpas. A reconciliação não é um mero suportar de uma pessoa com quem eu tenho animosidade. A reconciliação significa a restauração plena, total, absoluta, de uma profunda relação de amor entre duas partes, que foi quebrada em razão de uma ofensa que foi praticada por uma dessas partes. Ou seja, nós tínhamos uma profunda relação de amor com Deus em Adão, nosso representante, o representante da humanidade. Essa relação de amor entre o homem e Deus é quebrada por causa do pecado, nos afasta de Deus, e nós que caminhávamos em paz, em profunda comunhão, em amor com o Senhor, passamos a caminhar distantes de Deus, terrivelmente, imensuravelmente distantes de Deus, por causa do nosso pecado. Mas essa reconciliação, essa relação de amor, ela é restabelecida através de Cristo, porque pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado na cruz. Pagou o preço pela minha ofensa diante de Deus e pela sua ofensa, e por isso fomos reconciliados com Ele. A reconciliação traz a mesma ideia da restauração de relacionamento entre cônjuges, entre pais e filhos, entre amigos, entre irmãos. Não é a restauração de uma relação qualquer, mas de uma profunda relação de amor. Fomos reconciliados com Deus em Cristo. E a partir do momento que estamos em Cristo, o texto nos diz que Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Mas o que será que é essa palavra da reconciliação? Qual mensagem é essa que o homem precisa ouvir para que seja reconciliado com Deus? Mensagem essa a qual eu e você somos os portadores de Deus como representantes de Cristo. Essa mensagem é a boa notícia, é a extraordinária e incomparável notícia de que a graça de Deus, o favor que nós tanto precisamos e que nós não merecemos, está disponível a nós, através da vitória gloriosa de Cristo Jesus na cruz do Calvário, pagando o preço pela minha vida e pela sua vida, rasgando o escrito de dívida em razão da minha ofensa e da sua ofensa contra Deus. A palavra da reconciliação não é uma palavra de autoajuda religiosa. A palavra da reconciliação não é uma palavra de confissão positiva, na qual eu digo, eu determino, eu reivindico, eu declaro, e as coisas têm que acontecer. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada mágica, onde eu esfrego a lâmpada e eu me coloco na posição de Senhor e Ele na posição de servo, cumprindo os meus desejos. A palavra da reconciliação não é esse maldito e falso, porque Paulo diz em Gálatas 1:8, se alguém prega um outro evangelho que vai além desse, e o evangelho de Paulo é da graça, é da cruz, Paulo diz, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. A palavra da reconciliação, irmãos, a palavra que deve estar nos meus lábios e nos seus lábios, não é uma palavra de um falso evangelho de teologia de prosperidade, onde nós nos preocupamos com as coisas desse mundo, e na qual Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 15, se a nossa alegria em Cristo se resume apenas a essa vida, a andar com o melhor carro, andar com a melhor roupa, a conquistar os maiores bens, o texto diz, somos os mais infelizes de todos os homens. E quando fazemos essa afirmação, sempre precisamos abrir um parênteses e dizer, Deus não é contra recursos financeiros sendo bem administrados pelos seus servos. Deus é quem supre as nossas necessidades. Prosperidade é muito mais do que só realização financeira, profissional ou material. Todo crente em Jesus é próspero, porque a palavra de Deus nos diz que o justo não mendigaria o pão. Agora, para alguns irmãos, Deus confia mais recursos. E esses irmãos se tornam mais responsáveis diante de Deus. E podem servir mais ao Senhor, talvez, com esses recursos. A outros irmãos, Deus não concede recursos, porque podem ter esses recursos e começar a adorar a Mamon, começar a adorar ao dinheiro e deixar de adorar ao Senhor nosso Deus. Portanto, a palavra da reconciliação não é essa maldita palavra da teologia da prosperidade. Irmãos, a palavra da cruz, a palavra da reconciliação é o Evangelho, onde nós dizemos que Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sai da sua glória,
assume a forma de servo, natureza humana, é obediente até a morte, morte de cruz. E naquela cruz, ele paga o preço, o resgate pela minha redenção e a sua redenção. E nos dá uma segurança, vida abundante, não apenas nessa vida, que se inicia nessa vida, mas que vai perdurar por toda a eternidade. A maior mensagem que o mundo pode ouvir é do amor de Deus, na cruz, em Cristo. A maior mensagem que o mundo pode ouvir é de Deus vindo ao encontro do homem para resolver a situação caótica do homem, para que o homem tenha novamente vida, deleite, prazer na presença do Senhor. Esta é a palavra da reconciliação. E aí eu preciso fazer essa pergunta à minha vida. E eu preciso fazer essa pergunta para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que tipo de mensagem você tem levado como embaixador de Cristo? O embaixador perde a sua competência. O embaixador perde a sua capacidade quando ele fala em nome do seu governante algo que o seu governante não quer dizer. Nós precisamos lembrar que o terceiro mandamento, e observamos isso em Êxodo, no capítulo 20, versículo 7, vai nos ensinar: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Quando nós usamos o nome do Senhor, nós estamos agindo na autoridade desse nome, no poder deste nome, na glória deste nome. Será que é essa mensagem que nós estamos levando? A palavra de reconciliação, a palavra aos perdidos que, por pior que seja a situação deles, eles podem ser reconciliados graciosamente, amorosamente em Cristo Jesus? Ou será que nós estamos usando a autoridade do nome de Deus para promover o nosso próprio nome? Ministério do pastor Rafael Barbosa Nunes, anátema. A igreja não é para promover o nome de uma pessoa. Nós não levamos uma palavra que promove o nome de uma denominação. Irmãos, não sou pastor presbiteriano em vão, com alegria, com gozo. Entendo a denominação Igreja Presbiteriana do Brasil como uma das mais fiéis ao Senhor. Mas eu não fui chamado por Cristo para promover a placa de uma denominação. Porque no passado, os escribas e fariseus fizeram isso e não reconheceram o Senhor defendendo o judaísmo. Irmãos, será que nós estamos levando o nome de pessoas, preocupados em defender o nome de pessoas, o nome de grandes líderes religiosos, o rabino fulano de tal, o papa fulano de tal, o pastor fulano de tal? Não é essa a mensagem de reconciliação. Nós devemos ser embaixadores em Cristo, usando o nome de Cristo devidamente, para a glória dele. Mateus capítulo 7, versículo 21 nos ensina: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos grandes sinais e prodígios? Em teu nome não curamos os enfermos? Jesus voltará para essas pessoas e dirá: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Pessoas que usam o nome de Deus, que supostamente operam milagres, mas que não são verdadeiros embaixadores de Cristo. Porque o verdadeiro embaixador de Cristo, ele tem a palavra da reconciliação em sua vida e em seus lábios. Portanto, irmãos, a primeira verdade que aprendemos com esse texto é essa: somos embaixadores de Cristo pela ação soberana de Deus, não pelos nossos próprios méritos. Nós não temos nada, absolutamente nada em nós, que nos torne dignos ou capazes de exercer essa obra extraordinária, de sermos embaixadores de Cristo em cadeias. Mas uma segunda verdade nós também observamos nesse texto. A palavra vai nos ensinar que nós somos embaixadores de Cristo para a exclusiva promoção do nome do Senhor. Versículo 20 nos diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, olha que expressão gloriosa: como se Deus exortasse, como se Deus apelasse ao coração do homem por nosso intermédio. Irmãos, Deus não precisa de nós para se revelar ao homem. Deus escolheu nos usar, Deus escolheu nos fazer seus portadores, Deus escolheu nos dar esse privilégio de sermos representantes de Cristo. O título de maior dignidade que um homem e uma mulher pode ter em sua vida é ser chamado de cristão, de pequeno Cristo, de cristinho, como os discípulos começaram a ser chamados em Atos, na cidade de Antioquia. Podemos observar isso em Atos, no capítulo 11, versículo 26.
Pessoal, será que quando as pessoas olham para nós, elas veem pequenos cristos, cristinhos, representantes fiéis do Senhor? Será que é isso que as pessoas veem em nós? Como se Cristo exortasse por nosso intermédio, ao olhar para nós, como se as pessoas olhassem para Cristo, como se as pessoas vissem a Cristo, como se as pessoas ouvissem a voz de Cristo, sentissem o toque de Cristo, a misericórdia de Cristo através das nossas vidas. Será que é isso que tem acontecido na nossa representação, no exercício, enquanto embaixadores e embaixadoras de Cristo Jesus, irmãos? Cristo exorta por nosso intermédio, como se fosse o próprio Cristo por meio de nós. Olha que gloriosa posição de dignidade. Mas, diante dessa gloriosa posição, muitas situações terríveis poderiam acontecer. E a primeira delas é o levante das trevas contra as nossas vidas, tentando dizer: Rafael, quem é você para falar em nome de Cristo? Que dignidade você tem? Que capacidade você tem? Só que eu aprendo na palavra que eu não tenho capacidade nenhuma, eu não tenho dignidade nenhuma. E Deus mostra a sua glória chamando os maiores pecadores para mostrar o poder que Deus tem para transformar a vida de uma pessoa. Mas, quando nós observamos o texto, nós temos uma promessa. Versículo 21 nos diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus, o preço pago por Cristo, é imputado a nós. O nosso pecado foi imputado a Cristo. A atribuição de responsabilidade pela falta foi dada a Cristo. E agora a imputação da justiça, do benefício, do que Cristo conquistou, é trazido a nós. Eu estou justificado. O maior dos pecadores é justificado pelo poder da cruz, pelo sangue de Jesus, pela vitória da cruz do Calvário. Porque Romanos nos diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus vai sempre além. Gosto de Colossenses no capítulo 2, versículo 14, quando o texto diz: o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças foi rasgado. A nota promissória da eternidade em razão do nosso pecado foi rasgada, porque Cristo a pagou por nós. E depois ele vai terminar esse glorioso capítulo 2 dizendo: Cristo triunfou sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás na cruz. Os nossos acusadores não podem mais nos acusar, porque nós somos justificados pela obra gloriosa do Redentor Jesus. Portanto, podemos exercer este ministério enquanto embaixadores de Cristo. E um terceiro ponto, irmãos, que nós observamos nesse texto, é a partir do capítulo 6, no versículo 1, onde nós vamos perceber que somos embaixadores de Cristo para a exclusiva promoção do seu nome, somos embaixadores de Cristo que exercem devidamente o seu chamado. Somos embaixadores de Cristo que exercem devidamente o seu chamado. Olha o que o texto nos diz: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele. Nós precisamos entender qual é o nosso lugar. Porque pela graça de Deus, o Senhor pode usar tremendamente a minha vida e a sua vida. E nós cantamos essas verdades durante o período de louvor. E eu não combinei nada com o presbítero Abraão, não é verdade, Abraão? Sobre a questão das músicas. E nós percebemos um encaixe entre as canções que cantamos e a mensagem da palavra de Deus que estamos ouvindo. Graciosamente, o Espírito Santo conduzindo a igreja. E nós observamos a nossa posição. Porque tem gente que começa a ser usado por Cristo e começa a achar que é alguma coisa. E começa a achar que é muito sábio. E começa a achar que Deus precisa dele para fazer alguma coisa. É maravilhoso que nós aprendemos com Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, quando começa uma certa dissensão na igreja de Corinto. Algumas pessoas dizendo: olha, eu sou do partido de Paulo. Eu sigo a Paulo, eu obedeço a Paulo, eu sigo os ensinamentos de Paulo. E outras pessoas dizendo: não, eu sigo Apolo, a instrução de Apolo, o ensino de Apolo. Paulo vai dizer: olha, eu plantei o evangelho, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Irmãos, João Batista, o único profeta que foi profetizado, a voz do que clama no deserto, aquele que veio para preparar a chegada do Rei dos Reis diante dos homens e que inauguraria o seu reino diante dos homens. Reino este ao qual nós fazemos parte. João Batista, no seu ministério, teve a oportunidade de ser reconhecido como Messias. Observe depois, Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 3.
Evangelho de João no capítulo 2, capítulo 3 principalmente. Mas é tão interessante que João Batista, ao perceber que ele poderia ser reconhecido como rei, como rei dos reis, como Messias prometido e tão aguardado por Israel, João Batista vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, se queremos ser verdadeiros embaixadores de Cristo, precisamos reconhecer uma verdade. Nós temos uma qualidade, uma posição: cooperadores com Ele. Não que Ele precise de nós. A palavra de Deus nos diz que Deus suscita filhos a Abraão de pedras. Observamos no passado, no Antigo Testamento, Deus usando inclusive até animais para falar aos homens, para comunicar a sua verdade. Deus não depende de nós. Deus nos deu o privilégio de sermos cooperadores, instrumentos nas tuas mãos. Portanto, se queremos ser verdadeiros embaixadores de Cristo, precisamos entender uma verdade. Qual é a nossa posição? Somos apenas instrumentos, Ele é o grande executor. Somos apenas criaturas, Ele é o Criador. Somos apenas os servos, Ele é o Senhor. Ele faz tudo, Ele é quem dá crescimento, Ele é quem toca na vida das pessoas. Nos usa apenas para o louvor da sua glória. Outra coisa que precisamos entender, irmãos: os embaixadores de Cristo que exercem devidamente o seu chamado, eles vão entender que a embaixada de Cristo, ela é gloriosa. O versículo 2 vai nos dizer, o versículo 1 vai nos dizer: e também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Irmãos, muitas pessoas recebem a graça de Deus, são servos do Senhor, mas começam a transformar a liberdade cristã em libertinagem, porque recebem de graça, porque não têm condições de pagar o preço, menosprezam aquilo que receberam. E nós precisamos entender esta gloriosa posição, e esse perigo ao qual todos nós estamos sujeitos a passar. Não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Precisamos entender isso. E por fim, segundo nos ensina o versículo 3, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Irmãos, quando as pessoas olham para nós, elas precisam de ver pequenos cristos, cristinhos, verdadeiros seguidores de Cristo. É claro, não somos mais escravos do pecado, mas ainda lutamos contra o pecado até o dia de nossa morte, ou o dia da volta gloriosa de Jesus, num processo que nós aprendemos que é a santificação. Enquanto a conversão é um ato instantâneo, entregamos a nossa vida para Cristo e nascemos de novo. A santificação, o relacionamento com Deus, é um processo que vai durar por toda a vida. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses quando nos ensina: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas, irmãos, mesmo não sendo perfeitos, nós não temos que ir para o outro extremo e dizer: já que eu sou um pecador, eu vou viver de qualquer forma. Se eu sou salvo pela graça, em algum momento Cristo vai trazer resgate à minha vida e eu posso viver da maneira como eu quiser. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que Deus veja as nossas boas obras e glorifique ao nosso Pai que está nos céus. Será que quando as pessoas olham para mim, o ministério da reconciliação está sendo reconhecido ou censurado? Será que com as minhas atitudes, a maneira como eu trato os meus negócios, a maneira como eu trato a minha esposa e a minha família, a maneira como eu me relaciono com o meu vizinho, os ambientes que frequento, os livros que leio, as roupas que visto, será que o ministério está sendo censurado ou será que o ministério está sendo reconhecido? Não podemos servir de motivo de escândalo para que o ministério da reconciliação não seja censurado. É o que o texto nos diz. Tremenda responsabilidade está diante de nós, irmãos. O embaixador numa terra estrangeira, ele não pode fazer qualquer coisa, porque senão, além de pagar com sua própria vida, ele pode trazer prejuízos terríveis ao seu país. E quanto escândalo não tem acontecido hoje na igreja de Cristo? Será que eu tenho sido pedra de edificação, como o apóstolo Pedro diz, ou será que eu tenho sido pedra de tropeço, para que as pessoas tropecem em mim, afastem-se do Senhor e não reconheçam a grandeza de Cristo? Irmãos, é com temor e tremor que eu digo isso, mas isso é para a minha vida e para a sua vida.
o ministério não pode ser censurado. E para isso, precisamos andar de maneira condizente com a maneira como anda um verdadeiro embaixador de Cristo. Diante dessas verdades, irmãos, aos crentes em Cristo, alguns alertas e alguns incentivos precisam ser feitos. Se você está em Cristo, se você pertence ao Senhor, tome todo cuidado. Entenda de maneira gloriosa este papel que Deus deu a você. Não troque o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Não negocie essa posição de honra que Deus te deu por nada nesse mundo. O inimigo de nossas almas a todo instante vai nos oferecer coisas para que abandonemos o Senhor, para que voltemos a ser representantes dele. Mas nós temos essa palavra de Deus. Irmãos, a embaixada de Cristo no mundo é a igreja. Os representantes de Cristo no mundo é a igreja. O apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro 2,11 que somos peregrinos em forasteiros em terra estranha. Que terra estranha é essa, esse mundo? Qual é a embaixada de Cristo nesse mundo? Sua igreja. E a Bíblia nos diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. A embaixada a qual nós pertencemos e a qual nós representamos é indestrutível. Não tem acusação das trevas, não tem força do pecado, não tem nada nem ninguém que possa nos impedir de cumprir o nosso chamado em Cristo como embaixadores dele. Precisamos resgatar essas verdades, irmãos. Precisamos entender que não existe maior honra para a minha vida e para a sua vida do que ser um representante do Senhor. Tantas pessoas hoje buscam fama e fazem de tudo para alcançar a fama. Tantas pessoas buscam títulos humanos que, por melhores que eles sejam, que pelo valor que eles têm, ainda assim, são insignificantes diante dessa realidade. Ser chamado embaixador de Cristo, representante de Cristo, como se Cristo falasse aos homens através da minha vida e da sua vida. Irmãos, isso é uma glória indescritível. Isso é uma posição de honra incomparável. Eu não posso trocar algo extremamente grande, incomparavelmente maior, por algo tão simples, por algo tão pequeno. Mas também um alerta e uma palavra de incentivo e uma palavra da graça de Deus para aqueles que um dia andaram com Cristo e se desviaram do caminho do Senhor. Ou talvez essa seja a primeira vez que você ouve a palavra de Deus nestes termos, que a Bíblia está aberta diante de você, que o homem não força o texto para chegar nos seus pressupostos, mas que a palavra de Deus vai sendo exposta para que ela nos ensine o poder de Deus. Eu quero te dizer, se nós observarmos o texto, que no versículo 20 existe um apelo. É este apelo que está na boca dos verdadeiros embaixadores e embaixadoras de Deus. O texto diz, em nome de Cristo, usando toda a autoridade, todo o poder, toda a glória indescritíveis desse nome. O texto diz, em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós fazemos um apelo a você nesse momento. Não é um apelo simplesmente para um trânsito religioso, para você deixar de ser isso para se tornar evangélico. É muito mais do que isso. Nós fazemos um apelo a você nesse momento. Tenha a sua vida transformada nesse instante. Reconcilie-se com Deus, porque Cristo pagou na cruz o preço por sua vida. Você pode nascer de novo. Você pode ser nova criatura. Deus pode transformar a sua vida nesse instante e a eternidade. E como igreja nós rogamos a você nesse instante que vos reconcilieis com Deus. O texto nos diz, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Talvez você pense, Rafael, eu não sou digno. Eu até gostaria, mas eu não sou digno. É verdade, você não é digno e nunca será digno. Mas Cristo se tornou dignidade por você. Isaías nos ensina no capítulo 53, ele viu o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Cristo observava você na cruz e falava, vale a pena, apesar dele, mas pelo meu amor por ele. Que você se reconcilie com Deus. Não deixe acusações impedirem a maior, a mais extraordinária, a mais significante decisão da vida de um homem. Entregar-se a Cristo Jesus, render-se ao convite do Espírito Santo de Deus. O texto nos diz, vos exortamos que não recebais em vão, de maneira vazia, a graça de Deus. Não menospreze a graça. Nós temos uma mania de só valorizar aquilo que custa muito para nós. Pessoal, não custou nada para você, mas custou tudo para Deus Pai, a entrega do Deus Filho, para que nós pudéssemos ter essa oportunidade nesse instante.
Quando nós observamos o texto, nós vamos perceber que no versículo 2, o apóstolo Paulo faz menção, ele transcreve, ele vai citar o livro do profeta Isaías. No capítulo 49, no versículo 8, o texto diz, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Sabe qual que é a ideia aqui? A ideia de um grande negociante, de uma pessoa que tem grande perspicácia para negócios. E ele observa o maior negócio da sua vida. E ele sabe que todo o dinheiro que ele tem, que tudo que ele tem, ainda que ele investisse, ele não pagaria o preço justo e necessário por aquela oportunidade. Mas ele vê essa oportunidade, ele vende tudo que tem, ele faz tudo na sua vida para agarrar aquele grande negócio. O maior negócio, não do ponto de vista comercial ou financeiro, o maior negócio, a maior riqueza que podemos ter em nossas vidas é essa. E o texto diz, este é o tempo oportuno. Por que procrastinar? Por que continuar como escravo das trevas? Por que não deixar a luz de Cristo brilhar na sua vida e Cristo transformar a sua vida? O poder do Evangelho é tão grande, ao ponto de um grande pecador como eu trazer essa mensagem para você. Se Cristo transformou a minha vida, Cristo tem transformado a vida de homens ao longo da história, os mais terríveis. Cristo vai nos ensinar acerca de adoração em João no capítulo 4, a partir da vida de uma prostituta. Este apóstolo Paulo que prega a palavra foi conivente na morte de cristãos, e o encontro dele com Cristo, ele estava em caminho de Damasco com carta de autorização para matar cristãos. E é esse homem que nos ensina, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por que procrastinar? Nós não sabemos se vamos vencer esse dia. Nós não sabemos se vamos viver no dia de amanhã, se vamos levantar pela manhã cedo. Mas a nossa eternidade é determinada por esse momento. O texto diz, eis agora, nesse instante, esse é o momento da graça de Deus para você. Esse é o momento da graça de Deus para você. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. É uma oportunidade incomparável, extraordinária. Eis agora o dia da salvação. Que o Senhor Jesus nos abençoe, para que a igreja dele entenda que deve ser verdadeira embaixadora de Cristo. 530 mil pessoas, pelo menos na cidade de Juiz de Fora, dependem da luz de Cristo resplandecer através das nossas vidas, para que a nossa cidade seja transformada como nós cantamos aqui. Nós somos os embaixadores de Cristo nessa cidade. Pessoas que estão aqui, talvez durante a semana, irão para muitas cidades e até para outros países. Vocês são os embaixadores de Cristo. Não percamos de vista essa dignidade. E para você que ainda não se entregou a Cristo, para você que se afastou do caminho do Senhor, o texto diz, não é um homem pecador de diz, mas é a palavra da reconciliação que nós levamos. Eis o tempo sobremodo oportuno, eis o dia da salvação. Que Deus nos abençoe. E que essa palavra não seja apenas informação nos nossos ouvidos, mas como nós lemos no início do culto, que Deus transforme a nossa sorte através dessa palavra. Amém. Vamos orar mais uma vez? Se você puder e quiser, te convido a baixar a sua cabeça e a pensar nessas verdades que nós ouvimos da parte do Senhor nesse instante. Santo Deus, primeiramente, Deus, nós não podemos falar com o Senhor sem te agradecer por uma palavra, Deus, que traz tanto alento, tanta esperança, uma viva segurança para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela honra que temos de sermos os embaixadores de Cristo em cadeias, neste mundo tão perdido, de representarmos o Senhor diante dos homens. Quanto privilégio nós temos, Deus, quanta honra. Ao mesmo tempo, Senhor, quanta responsabilidade, algo seríssimo, Senhor, algo muito minucioso, que nós não podemos desprezar. Por isso, Deus, eu te peço, individualmente, no relacionamento pessoal do Senhor com cada crente em Jesus, que o Senhor fortaleça, que o Senhor renove as forças, que o Senhor derrame da capacitação do Senhor, para que este irmão, para que esta irmã seja um verdadeiro embaixador, uma verdadeira embaixadora de Cristo Jesus nesse mundo. Senhor, como igreja nós te pedimos,
Nós precisamos, Deus, e nós queremos ter essa honra que nós não merecemos. Queremos ser uma igreja que é conhecida como verdadeira embaixadora de Cristo nessa cidade, nesse país, nos demais países da terra aos quais o Senhor nos levar, e queremos entender que não somos exclusiva nesse processo, mas que nos unimos a outras igrejas irmãs, fiéis, que são embaixadoras de Cristo nesse mundo. Nos mostre, Senhor, que a embaixada de Cristo, que a agência de Cristo sobre a face da terra é a tua igreja, e que nós fazemos parte deste corpo. Que assim seja conhecida a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, Deus, para a glória do teu nome, para o bem das nossas vidas na tua presença. E também, Senhor, nós te pedimos nesse instante, pela vida de cada pessoa, que um dia ouviu o Evangelho, que um dia andou com o Senhor, mas pelas desventuras mais terríveis da vida, afastou-se de Cristo e tem um relacionamento tão distante do Senhor hoje. Deus, tua palavra nos diz que este é o tempo sobremodo oportuno. É agora. Deus, este pode ser o momento da total, da poderosa restauração do Senhor sobre essas vidas. E nós te pedimos que essas pessoas retornem para a casa do Pai, como o filho pródigo, tão amado pelo Pai. Deus, se porventura nessa noite existem pessoas que estão ouvindo o Evangelho, que estão reconhecendo o quão pecadoras são, que terrivelmente, Deus, estariam destinadas ao inferno na eternidade, em razão de seus pecados, mas que reconhecem o amor de Deus, a graça de Deus, a gloriosa obra de Jesus na cruz por essas vidas, dando-lhes a oportunidade da reconciliação. Deus, que essa noite, que este instante seja momento de salvação, que o teu Santo Espírito faça vidas nascerem de novo, Deus, tornando-as, Senhor, não mais em representantes das trevas nesse mundo, mas tornando-as em verdadeiras embaixadoras de Cristo sobre a face da terra. Deus, nós oramos, crendo no teu poder, crendo na atuação poderosa do teu Santo Espírito sobre a tua igreja. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos conhecer aquelas pessoas que nos visitam esta noite. Queria te convidar a se colocar de pé. Você que visita aí pela primeira, segunda, até terceira vez, você pode se colocar de pé. Temos ali visitante, mais um. Receba aí um abraço, um aperto de mão. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Volte mais vezes. A presença de cada um de vocês nos alegra muito. Temos ali mais uma irmã. Dona Marlene, depois temos uma irmã ali. Muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe. Irmãos, nós temos aqui um convite. O pastor Jazi convida toda a igreja para a comemoração do aniversário da igreja, da sexta igreja presbiteriana. É lá no bairro Vila Osanã. E o culto será no próximo sábado e domingo. Ou melhor, você está convidando toda a igreja no próximo sábado, tá? Próximo sábado, lá na Vila Osanã. Estará pregando o pastor Daniel. Pastor Daniel, filho aqui da primeira igreja. Pastor Rafael também vai fazer um convite para sábado. Pessoal, antes desse convite que eu quero fazer, eu quero primeiramente expressar a razão da ausência do nosso querido pastor, não é verdade? Eu não sei você, mas eu gosto tanto de participar do culto quando o nosso pastor está presente, né, cuidando de nós.